Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, nesta segunda-feira. Paz e alegria para todos vocês, inclusive as minhas queridas amigas, donas de casa, companheiras de todas as manhãs. Conosco aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Paz e alegria para todos vocês, é o que desejamos. Hoje nós temos aqui a presença da Mônica Silveira, que vai conversar conosco de um assunto muito importante que as mulheres gostam muito de ouvir. Mas antes, eu vou falar com a Patrícia. Bom dia, Patrícia. Oi, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Uma excelente, abençoada, produtiva semana, não é mesmo? Com gratidão e alegria. Assim, quero mandar o meu abraço hoje para a população lá de Sabará, Santa Luzia, Raposos, a todos atingidos aí pela enchente, pela chuva, né? E não faltou solidariedade, Cirantão. Muitas pessoas perderam tudo. A última enchente do dia 25, coisa assim que eu nunca vivi, viu, Acir? É verdade. Eu lembro de uma enchente em 97, que o rio Sabará encontrou com o Rio das Velhas e realmente ali quebrou pontes e tudo mais. Mas nesse tamanho, dessa proporção, as pessoas assim perderam até documentos. É verdade. Mas, graças a Deus, o pessoal está se recuperando. Claro. Isso é muito importante. Vou cantar aquela música primeiro. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen combate tudo isso. Há mais de 80 anos. Você encontra em todas as farmácias e drogarias. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia, nós estamos recebendo aqui a nossa fisioterapeuta, que é a Mônica Silveira. Bom dia, Mônica. Bom dia, vem falar Patrícia. de um assunto muito importante conosco hoje, né, Mônica? Bom dia. Bom dia, Acir. Bom dia a todos que assistem o programa. Sim, hoje eu vim falar da osteopatia. Osteopatia. Sim, né? Isso. Eu vou falar assim primeiro o que é, né? Que as pessoas têm muitas dúvidas ainda, porque no Brasil ainda não é muito divulgado ainda a respeito da osteopatia. Fala-se muito sobre osteoporose, né? Mas a osteopatia, Sim. as pessoas não sabem se é tratamento, quem pode tratar, como Sim. que é. Como que começou? O que é osteopatia? Então, a osteopatia é uma abordagem terapêutica e diagnóstica das disfunções gerais do corpo. Isso se iniciou no século XIX, por volta de 1828, com o Dr. Andrew Taylor Still, que era um médico americano, e ele, assim, insatisfeito com seus atendimentos, com seus tratamentos. Na época houve guerra civil nos Estados Unidos, teve epidemias, e ele, insatisfeito com os resultados, ele decidiu aprofundar seus estudos. Então, ele aprofundou seus estudos na fisiologia, na anatomia e na biomecânica humana. Então, ele percebeu, através desses estudos, que o nosso corpo ele é feito de estruturas, de várias estruturas, mas que cada estrutura tem a sua função. E que se essas função e estrutura estiverem em harmonia e equilíbrio, a doença não poderia se instalar. Então, com isso, ele criou, então, inúmeras técnicas de abordagem, então, integrando o nosso corpo como um todo, né? Tratando sistema visceral, sistema músculo-esquelético e craniano. Então, através disso, daí surgiram as técnicas da osteopatia. E, Patrícia, assim, quem pode utilizar essa técnica aqui no Brasil são os fisioterapeutas. Eles têm que fazer uma especialização que demora em torno de 5 anos, é bem extensa. É demorada, né? É bem extensa. E após essa especialização, tem outros cursos, né, que podem se fazer, mas primeiro tem que terminar essa especialização. Na Europa, na Inglaterra, por exemplo, a osteopatia é uma graduação, né, uma faculdade. Olha, bem extenso também, né? Sim, nos Estados Unidos é uma especialidade médica. Então, somente os médicos podem atuar como osteopatas nos Estados Unidos. E na Europa também tem alguns países que é uma especialidade médica. Pois é, a osteopatia é um procedimento ou é uma doença? Não, é um procedimento. Esclareça. Sim, esclareça sim, é uma terapia. É um procedimento. É uma terapia manual. A gente utiliza nossas mãos, não utiliza nenhum aparelho daqueles convencionais que a fisioterapia utiliza normalmente. Utilizamos as mãos com técnicas de toque, né, estimulando as estruturas da maneira mais
correta possível para que haja harmonia e reequilíbrio daquela A área que foi atingida. a osteoporose, comumente muito conhecida das pessoas, muitas pessoas vão ficando mais velhas, né? Sim. Né? Que é a porosidade do osso, né? Sim. Que começa a dissolver, né? Então, qual é esse tratamento da osteopatia? É para o osso. Não, na verdade, ossos. A osteopatia, esse nome ele confunde um pouco as pessoas, porque ósteo é osso e patia vem de doença, é um termo grego. Mas, na verdade, buscando assim, o significado de osteopatia, mais à frente, lá da descoberta pelo Dr. Still, verificou-se que isso significa que há uma interação entre a estrutura muscular, musculoesquelética, com todo o corpo. Então, deu-se esse nome, mas ficou um pouco confuso, mas quer dizer que a gente vai tratar o corpo como um todo e que se uma estrutura acometida, por exemplo, se for o pé, não quer dizer que a gente vai tratar somente o pé. É como se fosse um efeito em cadeia, assim, um dominó. Derruba uma peça, todas as outras caem. No corpo é assim. Se a gente tem uma disfunção em uma determinada área do corpo... Uma dor de cabeça, por exemplo. Sim, uma dor de cabeça pode estar relacionada com um problema no pé, por exemplo. Então, ou um problema visceral. Então, não necessariamente na cabeça. Por isso que a gente não pode setorizar o nosso corpo. Então, a osteopatia trata o corpo como um todo. A gente faz uma avaliação minuciosa de todas as estruturas. Você me lembrou de um amigo que estava andando com alguma dificuldade. A filha dele é médica. Olhou para ele e falou assim: pai, nós vamos fazer um exame. Não, meu filho, eu estou sentindo uma coisa na perna, peraí. Ele estava com um tumor na cabeça. Pois é. Ela viu na hora dele andar. E andando com dificuldade. Andando com dificuldade. Era uma coisa no cérebro. Sim. Era um tumor. E atingiu. Então, a osteopatia, ela trata o ser humano como um todo, não é isso? Não é setorizado. Eu estou com dor no pé, eu vou no ortopedista. Não. Não. Ela faz todo o diagnóstico como o ser humano como um todo, correto? Sim, correto. E quais são os benefícios da osteopatia para as crianças e para as mulheres também? Então, essa é a área que eu gosto muito de atuar, que é a osteopatia pediátrica e a osteopatia na saúde da mulher. Então, a osteopatia pediátrica, ela trata as disfunções gerais também da criança e, por exemplo, o bebezinho que tem refluxo, né? Muitos bebês nascem e após, né, são diagnosticados com a doença do refluxo. O que os pais vão perceber nessa criança? Ela é irritada na hora da mamada. Chora muito, regurgita de forma assim, exacerbada, porque todo bebê dá aquela gofadinha, todo bebê regurgita, né? Todos eles têm essa característica. Da mãe, né? Exatamente. A gente sabe, né, Patrícia? Então, esse regurgitamento em excesso além de outros fatores, né, que tem que ser avaliado pelo pediatra e pelo osteopata para chegar no diagnóstico, então isso é muito incômodo para a criança. E isso é gerado não no estômago, mas sim pelo que interfere no funcionamento desse estômago, do sistema gástrico da criança. Então, por exemplo, ele pode ter tido uma tensão na região onde existe o trajeto da inervação para esses órgãos, para esse órgão, e essa tensão é que está impedindo o funcionamento adequado do nervo para que esse órgão funcione perfeitamente. Então, a gente liberando essas tensões relacionadas à inervação desse órgão, a gente consegue resolver o problema da criança de refluxo. Mas isso em criança até quantos anos ou a partir de quantos anos? Então, as crianças a partir dos primeiros dias de nascido, a partir dos primeiros dias de nascido, a criança já pode ser submetida a um tratamento osteopático. Já que nós estamos falando de criança, posso cantar uma musiquinha? Sim. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. Auricedina é um analgésico e é um antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, purgação, auricedina.
Agora, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco nós vamos voltar conversando com a nossa fisioterapeuta e o assunto hoje é a osteopatia. A nossa Mônica Silveira. Um abraço, daqui a pouco a gente volta.